Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja convosco e em vossos corações. Neste domingo, dia 30, nós celebramos o quarto domingo do tempo comum e temos um belo conjunto de leituras, a começar pela primeira leitura da profecia de Jeremias. São muito conhecidas as palavras da vocação do profeta. Antes de formar-te no seio materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Estas palavras cheias de amor nos lembram que cada um de nós é escolhido por Deus, amado, desde o momento da nossa concepção. Mas em seguida, a leitura recorda que a missão do profeta sempre é difícil. Frente aos reis de Judá e os seus príncipes e sacerdotes e o povo de toda a terra, eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te defender. O cumprimento pleno destas palavras não se encontra apenas em Jeremias, mas sobretudo em Jesus, conforme nós vemos no Evangelho de hoje. Capítulo 4 de São Lucas, onde Jesus, após apresentar-se como Messias, ungido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres, na sinagoga de Nazaré, sua cidade, é rejeitado pelo povo. Embora todos davam testemunho a seu respeito por causa das palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e dos grandes milagres que ele realizava, muitos começaram a dizer: este não é o filho de José? Como se fosse um demérito Jesus ser daquela região, ser conhecido deles. Por conta da falta de fé deles e da inveja que brotava em seu coração, Jesus os contrapõe dizendo que mesmo profetas importantes, como Elias ou Eliseu, foram rejeitados e realizaram seus sinais e curas longe de suas regiões de origem, por causa da falta de fé do povo, que muitas vezes não acolhe os profetas. Estas palavras deixaram o povo cheio de ira. Eles tentam então lançar Jesus do precipício. No entanto, Jesus segue a sua missão, deixando-os para trás. A rejeição da palavra de Deus e dos profetas é o sinal da ausência do amor de Deus no coração das pessoas. Por isso, essas leituras se equilibram e se tornam claras na segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, finalzinho do capítulo 12 e início do capítulo 13. Talvez um dos textos mais bonitos escritos pelo apóstolo. A grande carta da caridade. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu não seria nada. É justamente a caridade, o amor de Deus, que dá sentido e valor à missão dos homens e mulheres que se consagram a Ele. Quando nós fazemos algo sem caridade, caímos numa armadilha, porque lembramos sempre, conforme nos ensina o apóstolo João, Deus é amor. Em seguida, São Paulo nos mostra os frutos da caridade. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Se nós, nas nossas comunidades, no nosso trabalho evangelizador, nas nossas famílias, não nos deixarmos guiar pela caridade, pelo amor que vem do coração de Deus, corremos o risco de cair no lado negativo dessa lista, de nos tornarmos impacientes, malignos, invejosos, vaidosos, soberbos, inconvenientes, interesseiros, cheios de cólera, de rancor, iníquos e falsos. Por isso, a caridade é a chave que abre o nosso coração para a palavra de Deus. Sem a caridade, a fé se torna vazia.
Lembremos de que todos os dons um dia passarão. Diante de Deus, nós não vamos mais precisar da fé. Quando estivermos frente a frente com Ele, não teremos mais no que acreditar, será a certeza sua presença. No entanto, a caridade, o amor, permanecerá para sempre. Que a nossa fé nunca se torne uma fé sem caridade, que julga, condena, afasta, elimina e que causa tantas confusões na igreja e no mundo de hoje, pela fofoca, pela maldade e por todo tipo de pecado e egoísmo. Que nós não sejamos essas pessoas que rejeitam Jesus Cristo e sua palavra, cheias de doçura e de amor, mas que saibamos acolhê-lo com fraterna caridade e com todo o nosso zelo e amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.